Olá pessoal, como vão todos? Hoje respondendo a uma pergunta aqui da Katia Watts. Muito bom vídeo, professor. Parece simples, mas a sua condução orienta e esclarece o porquê. Isso é em relação a um vídeo que eu tinha feito aqui. Mais uma vez, agradeço a todo mundo que está assistindo aos meus vídeos, tá? Agradeço muito a você também, Katia. Aproveitando, pedir para vocês, né, o de sempre, né, deixarem o seu like, assinarem o canal, ativarem o sininho, tá? E escrevam comentários, como a Kátia fez aqui, nem que seja para falar que vocês estão gostando dos vídeos, tá? Ou que vocês têm alguma sugestão sobre alguma coisa, deixem os seus comentários aqui, deixem suas perguntas para eu estar respondendo para vocês. É que depois de tanto tempo falando tanta coisa de acupuntura, eu já fico pensando o tempo todo. E agora o que eu vou falar? Mas a Kátia está fazendo uma pergunta aqui, uma sugestão no caso. Sugiro falar sobre as diferenças de tonificar ou dispersar com agulha. Tenho dúvidas se já ouvi o senhor explicar. Obrigado. Então, Kátia, já fiz alguns vídeos falando sobre isso daí. Conceito de técnicas de tonificação e sedação com agulha, mas tem muita gente que está começando a ver os vídeos agora, tá? Então são conceitos básicos, então que vale a pena eu estar falando aqui para vocês, e tenho o maior prazer de estar falando de novo, tá? Não é problema nenhum. Então, tonificação e sedação. Bom, antes de mais nada, existem é bom diferenciar o seguinte primeiro. Existem técnicas de acupuntura onde existem pontos de tonificação e sedação. Tá? Então, independente da manipulação que você faz, ao usar um ponto de tonificação, você tonifica um determinado elemento, ou seja, se atrai energia para um elemento, ou você dispersa ou ceda a energia de um elemento. Tá? Então, é uma técnica de acupuntura que usa pontos de tonificação e sedação, ok? Mas eu estou imaginando que você quer saber a diferença de tonificar ou sedar com agulha, ou seja, que envolve o conceito de manipulação das agulhas. Então, é o seguinte. Aliás, aproveitando, tá? Já que a Kátia perguntou isso daí, coincidentemente eu estou fazendo algumas videoaulas sobre técnicas justamente de manipulação de agulhas. Aqui no canal também já fiz alguns vídeos falando sobre técnicas de manipulação de agulhas, como é que você pode pegar a agulhinha, manipular a agulha para ações, diversos tipos de ações dentro dos pontos. Tá? E eu estou fazendo umas videoaulas específicas sobre isso daí, por exemplo, estou fazendo umas videoaulas agora sobre técnicas de manipulação de agulhas para tratamento de dor. Tá? Então, para determinados tipos de dores, em determinados pontos de acupuntura, você pode usar uma técnica específica de manipulação das agulhas. Então, estou fazendo essas videoaulas, só que elas não vão ficar aqui no canal do YouTube. Eu estou preparando elas para estarem disponíveis para os assinantes do Clube de Estudos de Acupuntura. Como eu falei, é um serviço onde eu acabo discorrendo um pouquinho mais sobre alguns conceitos de acupuntura e tem um material lá que é exclusivo para quem é assinante. Mas mesmo assim, tem bastante coisa para passar para vocês aqui no canal do YouTube, tipo a pergunta que a Kátia fez aqui. Técnicas de tonificação e sedação de agulha. Bom, existem duas técnicas de manipulação mais conhecidas para manipular a agulhinha para tonificar ou sedar os pontos de acupuntura. A primeira é o seguinte: enfia a agulhinha lá no ponto. Tá? Coloquei a agulhinha lá no ponto, então isso daqui é a agulhinha colocada lá no ponto. Se eu pegar a agulhinha e começar a manipular, virando ela no sentido horário, ou seja, estou pegando aqui as agulhinhas, né? E estou virando a agulhinha, tá? No sentido horário, tá? Então, pego o cabo da agulha e começo a virar ela no sentido horário. Se eu estiver fazendo isso daí, algumas escolas de acupuntura, presta atenção nisso daí depois, tá? Algumas escolas de acupuntura dizem que aqui eu estou tonificando. Estou atraindo energia até o ponto de acupuntura. E aí, se eu pegar a agulhinha
e virar ela, começar a girar ela no sentido anti-horário, contra o sentido relógio, né? Eu estaria sedando, estaria dispersando a energia que está contida no ponto. Então são técnicas para trabalhar energia específica no ponto de acupuntura. Então, se eu virar a agulha no sentido horário, estou tonificando. Se eu virar no sentido anti-horário, eu estaria sedando. Tá? Basicamente, é isso. Tá? Também tem outras escolas que falam o seguinte. Se eu pegar, vamos dizer assim, que aqui é um braço, mãozinha aqui, ó. Uma mãozinha, 1, 2, 3, 4 dedinhos, tá? Isso daqui é uma mão, um braço, tá? Aqui nesse braço, opa, ficou meio esquisito aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui. Opa, apaguei tudo, apaguei até demais. Dedão aqui, ó. Dedão, braço, aqui, ó. Tá? Esse é um braço, e aí, ó, deixa eu desenhar com uma cor diferente. Aqui tá passando no braço um canal de acupuntura. Esse canal que eu tô mostrando aqui para vocês especificamente é o canal do pulmão, tá? O canal do pulmão começa aqui no corpo, tá? E vai terminar aqui no dedão. Então o sentido da energia aqui nesse canal é esse, ó, ele vem seguindo por aqui e vai até a mão. Esse daqui é o trajeto do canal do pulmão. E tem algumas escolas de acupuntura, então eu falo o seguinte: se eu pegar uma agulhinha e colocar num ponto de acupuntura do pulmão, por exemplo, esse daqui, tá? Se eu colocar a agulhinha virada nesse sentido, no mesmo sentido que a energia corre pelo canal, eu vou estar tonificando a energia desse ponto. Por outro lado, se eu colocar a agulhinha no sentido contrário, eu estaria sedando energia, tá? Então, estou tonificando, estou fazendo a energia se movimentar mais rapidamente, chegando mais até um ponto de acupuntura. Por outro lado, se eu colocar no sentido contrário, eu estou impedindo que a energia chegue até esse ponto de acupuntura, por isso eu estaria sedando esse ponto de acupuntura. Tudo bem? São as duas técnicas mais comuns que falam a respeito de tonificação e sedação da energia no ponto de acupuntura, tá? Tem lógica, tá? Aparentemente tem lógica, tá? Somente porque se a gente pensar também o seguinte: por que esse daqui é o sentido de tonificação, o sentido horário? Esse sentido horário tem a ver com o movimento do Sol no céu, tá? Ou seja, o Sol está aqui, ele nasce, tá? Nasce aqui o Sol está nascendo aqui no horizonte, aí o Sol tem um movimento, ele passa aqui pelo céu, ao meio-dia ele está aqui em cima, tá? Então aqui é tipo 8 horas da manhã, aqui são 12 horas, meio-dia, e aí o Sol depois ele continua o seu movimento, tá? No céu, e às 5 horas da tarde, tá? O Sol está se pondo do outro lado. O movimento do Sol inspirou o movimento horário dos relógios, por isso que o relógio segue basicamente o ciclo dos horários, o ciclo do movimento do Sol no céu. Por isso que esse ciclo aqui, o ciclo horário, é como se ele estivesse acompanhando o dia passando pelo céu, tá? Enquanto que o movimento anti-horário é como se a gente estivesse segurando o movimento no céu. Então eu estou sedando o movimento do dia. Faz sentido, então, esses dois conceitos, tonificação e sedação aqui, Kátia? Tá? Se não faz sentido, talvez você esteja pensando o seguinte: por que eu estou falando que tem uma escola de acupuntura que fala que virar a agulha no sentido horário, tonifico e anti-horário seda? Tá? É que é o seguinte: existe essa escola e existe uma outra escola, só que essa escola foi desconsiderada com o tempo, que fala justamente o contrário, que o movimento horário ele não tonifica, na verdade é um movimento de sedação. E o movimento anti-horário não é de sedação, esse daqui seria o movimento de tonificação. É que segundo esses princípios é o seguinte: se você está virando a agulha no sentido horário, é como se você estivesse fazendo o Sol se mover mais rapidamente pelo céu, tá? Então o movimento horário, que é baseado no movimento do Sol no céu, se eu pegar a agulhinha e virar no sentido
horário é como se estivesse pegando também o Sol e virando ele mais rápido no ciclo horário, ou seja, o dia passa mais rápido. Ou seja, esse movimento não seja de tonificação, mas sim de sedação. Por outro lado, se eu pego a agulha e viro no sentido anti-horário, é como se eu estivesse também fazendo com que o Sol se movimentasse mais lentamente pelo céu. Eu estaria fazendo o Sol ficar segurando o movimento no sentido anti-horário. Ou seja, o dia vai se tornar mais longo. Portanto, esse movimento aqui não seria de sedação, mas sim de sedação. Tá percebendo que as duas explicações aqui têm lógica? Tá? A mesma coisa eu posso encontrar nessa técnica aqui, lembra? Tem uma escola que fala que se eu colocar a agulhinha no sentido do canal de energia, eu estou tonificando. Se eu pegar a agulhinha no sentido contrário, eu estou sedando energia. Faz lógica pensar desse jeito. Por outro lado, se eu pegar a agulhinha no sentido do canal de energia, eu não estarei fazendo a energia se movimentar mais rapidamente por esse ponto? Se você pensou desse jeito, esse ponto, essa técnica de colocar a agulhinha desse jeito, desse primeiro jeito aqui, não seria para tonificar. Eu estaria sedando a energia no ponto. Por outro lado, se eu colocar a agulhinha no sentido contrário ao fluxo de energia, eu vou estar segurando a energia mais tempo dentro do ponto. Ou seja, a agulhinha colocada desse jeito, eu não estou sedando, e sim eu estaria fazendo uma tonificação. Percebeu que as duas escolas têm a sua lógica para explicar por que uma certa forma de movimentar a agulhinha ou colocar a agulhinha no ponto serviria para tonificar, mas também serviria para sedar? Tem a lógica nas duas escolas? Pois é, aí que está o problema às vezes dessas técnicas. Existem duas explicações. Só que o mais interessante é o seguinte: se você colocar a agulhinha nesse ponto, seja para tonificar, seja para sedar, por exemplo, se você gostou aqui, nessa técnica que eu mostrei primeiro aqui, se você gostou mais da explicação de que horário tonifica e anti-horário seda, é dessa forma que a energia vai atuar no ponto se você colocar a agulhinha e virar ela no sentido horário e anti-horário. Agora, se você não gostou da explicação, gostei mais da explicação de se eu coloquei a agulhinha no sentido horário, eu vou sedar, e no sentido anti-horário eu vou tonificar, a hora que você fizer a aplicação na agulhinha e movimentar a agulha no sentido horário e anti-horário nessa outra explicação aqui, é dessa forma que a energia no ponto vai estar atuando. É como se o ponto de acupuntura respondesse à sua intenção. Ou seja, não é intenção tipo, eu tenho boas intenções com o meu paciente, com a minha energia. Não, é a intenção gerada sobre um ponto de acupuntura. Ou seja, se eu estou pensando, estou virando a agulhinha no sentido horário, eu vou estar tonificando, é dessa forma que a energia vai atuar. É como se ela soubesse a sua intenção, que você está virando a agulha no sentido horário para tonificar. Agora, se a tua intenção estou pensando que se eu virar a agulha no sentido horário, eu vou estar sedando, a energia no ponto de acupuntura vai atuar desse jeito. Tá? É a coisa doida que existe no conceito de acupuntura. Não dá para explicar como a agulha sabe qual a sua intenção, mas ela responde a essa sua intenção. Tá? Então, na verdade é por causa disso que eu também não ligo muito para o conceito de tonificação ou sedação de energia. Eu trabalho mais com a manipulação da energia contida num ponto. Tá? E aí essa energia também pode ser manipulada de várias outras formas diferentes, necessariamente não para tonificar ou sedar, mas com outras intenções. Tá? Para isso que existem várias outras formas de manipulação das agulhas de acupuntura, entre elas aquelas que eu vou estar mostrando no Clube de Estudos de Acupuntura, né, numa série de videoaulas que eu vou estar gravando, que eu já estou gravando, aliás. Tá bom? Bom, gente, espero que essa explicação, que é confusa, eu sei, tá? Mas que depende então do gosto de cada um, tenha ajudado vocês a entender como a energia trabalha de uma forma sutil e muitas vezes também respondendo às intenções do próprio terapeuta. Tá? Uma explicação que às vezes é meio complicada de entender, mas que quem é acupunturista, que já andou praticando acupuntura, sabe exatamente disso que eu estou falando.
Tá bom, Kátia? Espero que não tenha sido muito confuso, mas que possa ter esclarecido muita coisa para vocês. Deixem seu like para esse vídeo, assine o canal, ativem o sininho e não deixe de dar uma olhada nos cursos online e sejam assinantes do Clube de Estudos de Acupuntura. É só entrar naquele site, o shenlong.com.br, aqui ó, shenlong.com.br, para você ter acesso a esse material que disponibilizo para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.